Fala galera, estamos aqui com mais um convidado da nossa série aqui que estamos fazendo na Grand Prix e olha só, eu estou recebendo aqui um cara que vem construindo uma carreira sólida no direito, mas com um olhar raro, o olhar do empresário. O advogado, sócio fundador da Pinheiro Hora Advocacia, ele que é escritor e estrategista. E hoje o papo, agora, nesse momento, é com o doutor Renato Hora. Roda a vinheta. Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho de ter um negócio de sucesso. Estamos aqui com a parceria da Grand Prix. Então, se você busca veículos premium, selecionados com o máximo padrão de qualidade, tá aqui, os homens são bravos demais. Meu irmão, seja muito bem-vindo, Renato. Cara, espero que esse bate-papo aqui vá ao coração das pessoas e possa entregar consciência para a galera. Seja muito bem-vindo. André, que prazer imenso estar contigo nesta manhã aqui na Grand Prix, participando desse teu podcast que já é tão conhecido e que alcançou tanta autoridade. É um prazer imenso. Vamos trocar aqui algumas boas ideias, trazermos dicas, conhecimento, informação para o revendedor de veículo e para o empresariado em geral. Massa, top demais. Renato, tema do direito é um tema que nem a gente falou um pouquinho antes de começar no bastidor aqui, que é um tema denso, né? É complicado. E isso daí um pouco ele afasta o empresário para assim, ah, não, cara, é muito complexo. Geralmente ele procura o profissional da advocacia quando já deu problema, deu pau. E agora eu preciso resolver. Cara, o que que você acha assim? Eu vi que a tua pegada é justamente trazer o pós, assim, cara. Vamos premeditar, vamos tirar um pouco o juristiquês, vamos trazer uma linguagem mais empreendedora e porque, assim, às vezes o cara tá errando e nem é porque ele quer, é justamente às vezes ele só não tem a consciência. E é esse o trabalho que você tem fazendo. Faz sentido? Essa é a nova pegada? Esse é o novo caminho do direito, cara? Exatamente, André. Hoje a tendência, a palavra do momento é prevenção. É nós trabalharmos com o preventivo, evitarmos as demandas judiciais, por várias razões. Entre elas, a judicialização ela é cara, ela é morosa, ela é imprecisa, nós não temos segurança jurídica suficiente para prevermos com certa precisão o resultado final do processo, de modo que, se nós prevenirmos o litígio, nós estamos ganhando em todos os sentidos. Então, a palavra do momento é prevenção. É nós trabalharmos com o consultivo, com o olhar na prevenção do litígio. Legal. Isso é um desafio, né? Porque assim, o que que eu vejo hoje, né? Infelizmente. Eu sempre falo isso em vários episódios, já falei, tá ficando quase que um clichê falar. Mas o nível de consciência do empresário, ainda no nosso país, ele é muito pequeno, principalmente do pequeno e médio empreendedor, né? Por quê? Porque ele acha que só porque ele tem um bom produto ou um bom serviço, ele vai alcançar o sucesso. E eu sempre costumo dizer que Deus perdoa os negócios não. Então a gente precisa levar o nível de gestão dos nossos negócios. Eu preciso entender um pouquinho de contabilidade, eu preciso entender um pouquinho de jurídico. Então, esse é o game dos negócios. Um médico estuda quantos anos para fazer uma cirurgia? Né? Por que, que assim, o empreendedorismo não é tratado como uma ciência? E hoje, você acha que ainda esse faz sentido a minha fala, que o nível de maturidade do empresário ainda é pequeno e ele tem passado por alguns ônus ou por alguns desafios que podiam ser premeditados com a prevenção? Perfeito, a visão está completamente correta. Eu tive o privilégio de ser presidente de uma associação comercial e, com isso, conviver muito com os empresários. E hoje eu digo o seguinte: não há mais espaço no Brasil para o amadorismo. Ou há uma profissionalização das atividades a ponto de se aproximar da excelência, ou o empresário está fora do jogo. Essa é a grande realidade. O Leonardo, aqui na sua apresentação hoje, ele acabou tocando num ponto que eu julgo super pertinente. Existem 2 áreas que se destacam nesse trabalho de profissionalização da atividade empresarial. É a atividade contábil, é importantíssimo hoje o empresário contar com uma boa assessoria contábil, porque nós sabemos, e tua formação te permite dizer isso com autoridade, que o passivo tributário hoje, ele pode tornar inviável a própria atividade em si, o prosseguimento da atividade. Então, nós trabalharmos com o preventivo na área contábil, planejamento tributário adequado, eh, uma análise criteriosa daquilo que pode ou não ser feito dentro dessa esfera fiscal é de suma importância. Aliado a esse trabalho contábil, um bom trabalho jurídico, justamente para evitar o passivo jurídico da empresa, o passivo judicial. E volto à tecla inicial. Nós trabalhamos com o preventivo, com o consultivo, evitando a judicialização. A judicialização hoje, eu falo isso com total segurança, com 25 anos de advocacia, ela não interessa mais a ninguém, salvo
aqueles que veem na judicialização a possibilidade de um ganho que eu reputo hoje extremamente inseguro, porque nós sabemos, não temos como precisar o resultado final dos processos. Se nós trabalharmos hoje com a ideia fixa de prevenirmos os litígios, eu creio que é o melhor dos caminhos. Sensacional. Você acha que hoje, pelo toda a tua experiência na advocacia, a insegurança jurídica hoje está maior do que, por exemplo, há 10 anos atrás? Hoje é mais divulgado, hoje se tornou mais evidente, mais latente. Hoje isso é compartilhado por redes sociais quase que full time, né? De forma simultânea. É muito rápida a divulgação dos julgamentos, das sessões, elas são virtuais, elas estão à disposição, simultaneamente enquanto ocorrem. Então, assim, a população tomou conhecimento de como o judiciário funciona. Sempre existiu uma insegurança jurídica, sempre existiu. Hoje eu vejo que essa insegurança ela só está mais evidente, mais evidente. Sempre existiu, e eu há 25 anos eu bato nessa tecla, a necessidade do preventivo, de evitar a judicialização. Veja, e hoje os processos são muito mais rápidos do que eram antigamente. Quando eu iniciei a advocacia, no ano de 2000, os processos eram físicos. Então, assim, existia uma demora eu tenho Moroso, né? processo de 96 ainda em tramitação. Caraca, 96, mano. nós estamos falando de 30 anos de atividade, né, processos que eu assumi quando me formei em 2000, mas se iniciaram em 96. Então, assim, quantas oportunidades quem está participando desse processo já perdeu ao longo desses quase 30 anos, né? Uma dívida que antes, há 30 anos atrás, era completamente pagável, hoje, 30 anos depois, se torna absolutamente Pelas inviável. correções, né? As correções, né? Então, assim, a judicialização, eu acho que hoje deve ser evitada, deve ser Uhum. evitada. Aí volta novamente aquela ideia inicial de nós trabalharmos com o preventivo, consultivo, evitando justamente esse passivo, né? Legal, sensacional. É o que eu acredito também, Renato. A gente tem que sim, melhor, como dizem, né, melhor prevenir do que remediar. Já Exato, dizia os conselhos dos nossos exato, avós. exato. Minha avó fala muito, ah, melhor prevenir do que remediar. Então é justamente isso. O que você acha hoje, irmão, na tua prática, 25 anos de jornada, o principal erro, cara, que os empresários cometem nos negócios e, puxa, não precisaria ir por esse caminho aí? Quando eu comecei a advocacia na área empresarial, eu trabalhava muito com empresários que ainda atuavam no feeling, no impulso, no instinto, né? Aquela coisa de eu vou fazer e vai dar certo. Hoje em dia já não existe mais isso. Hoje, ou o empresário trabalha com sistemas muito reais, fidedignos, com informações precisas, ou literalmente ele está fora do mercado de trabalho, ele está fora da área empresarial, ou ele está criando um passivo que lá na frente vai o tirar do caminho empresarial. Então, hoje o que eu digo é a profissionalização. Então, o gestor hoje ele precisa de conhecimento, ele precisa estar atualizado, ele precisa estar cercado de profissionais de alto gabarito, né? Isso é fundamental, né? Existem várias estatísticas que falam, por exemplo, sobre empresas familiares que elas duram até a segunda geração, na terceira geração já quase que elas Desaparece. desaparecem, né. Mas por quê? Porque existia aquele conceito já antigo de que tudo se limitava a uma administração entre parentes, entre famílias, independentemente da capacidade que esse integrante possui ou não nos seus negócios. É por essa razão que ela ao longo do tempo ela vai desaparecendo. Acabou isso, né. Hoje nós trabalhamos com protocolos de família, quem vai ingressar na empresa precisa ter gabarito para isso, estar preparado para isso, faculdade, MBA, pós-graduação fora do país, dependendo do negócio que é realizado pela empresa, experiência como estágios em outras empresas. É a profissionalização, é a visão mais técnica do negócio, né? É fundamental. Hoje nós temos uma das cargas tributárias mais elevadas do Brasil, nós temos uma justiça do trabalho que é impiedosa em relação ao empregador, existe um desequilíbrio nessa relação e nós sabemos que existe esse desequilíbrio. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que inclina-se pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ou seja, o empresário hoje ele é um herói. O empresário que hoje é bem-sucedido, ele é um herói, mas é um herói que não pode trabalhar mais com instinto, com impulso. Ele tem que trabalhar com profissionais altamente gabaritados e ele ter uma visão precisa do negócio que ele realiza. Do contrário, ele está fora do jogo. Com certeza. Cara, isso aí registrou isso aí, né? Isso aí dá um cortaço. Foi top demais esse teu insight aí. Uma coisa, Renato, que eu vejo hoje e o pequeno e o médio, o pequeno e médio empreendedor, ele comete um erro muito banal quando ele traz, por exemplo, um terceiro. O que acontece para trabalhar para ele ali? Vamos pensar, vou terceirizar meu marketing, vou terceirizar meu jurídico, né?
O grande, ele tem bala na agulha para abrir 20 conto, 30 conto, pagar por mês um advogado interno, resolver as demandas dele. O pequeno não tem. Então, o que que você ganha nisso? Você paga menos, né? Só que, por exemplo, o teu escritório lá vai atender quantas empresas? Cara, sei lá, muitas empresas, né? E para isso tem que ser um trabalho feito a 4 mãos, né. Você não tá todo dia na empresa do cara, você não sabe, então a informação tem que chegar até você. Então assim, o que que eu vejo? Cara, o micro, pequeno e médio ele acha que a terceirização é como se ele levasse o filho dele para adoção, cara, e nunca mais vai precisar olhar, e não é esse o jogo. Você contratou uma babá para cuidar do teu filho, não é? Você vai ter que continuar dando amor, vai ter que continuar dando carinho, você vai precisar ainda levar ele para a escola. Então assim, a terceirização é maravilhoso, você consegue ter profissionais de gabarito como o doutor aqui, doutor Renato, só que tem que ter uma contrapartida disso. Tem que entender que é um trabalho feito em conjunto. Você paga menos, obviamente, mas é um trabalho feito em conjunto ali. Mas assim, que você acha na tua percepção, Renato, pro cara não ter dor de cabeça? Por onde que eu começo agora aqui? O cara tá escutando podcast nosso aqui. O nosso público é de empresário, empreendedor. Daí eu falo, cara, por onde que eu começo isso daí? Pra eu deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, não, beleza, não vou ter dor de cabeça. Não vou ter dor de cabeça também, não tem como a gente falar, porque que nem você falou, insegurança jurídica, são 1.003 artigos para regulamentar um imposto federal, nós estamos falando de imposto de renda. 1.003 artigos. Então é aquele negócio, cada enxadada é uma minhoca, né? Eu costumo dizer para os nossos clientes, Renato, que é impossível a tua empresa se enquadrar em todos os artigos e todas as legislações de estado, se você vende para fora do estado, não tem como. Tem coisas que nem o próprio fisco sabe que existe, tá escrito na lei. Você pega a as leis trabalhistas, é incrível, cara, mas um artigo lá da ponta se contradiz com o do final, na própria lei. Então, assim, realmente, a gente tem uma questão no nosso legislativo também, que é um desafio, a gente sabe muito bem disso, né? Então a gente tem um problema ali, mas assim, então vamos para minimizar, para eu deitar a cabeça no travesseiro, eu falo assim, não, cara, aqui, pô, tá tranquilo, tô fazendo assim, tô minimamente dentro do que manda a legislação, e se tiver alguma coisa ali, não vai ser nada grave, vai ser alguma nuance pequena ali. O que que você acha, cara, que o cara precisa olhar nesse início? André, veja só, eu costumo dizer o seguinte: ser pequeno no Brasil é um tanto quanto fácil. Hum. Você tem o domínio das informações. Boa, boa, sensacional. Você tem facilidade de gerir sobre aquilo que você está atuando. Ser grande no Brasil, já estabilizado, também não é difícil, porque o grande está cercado de grandes profissionais. Ele delega, ele tem CEO, ele tem um jurídico estabilizado, altamente sofisticado, ele tem uma contabilidade de primeira, já não é tão difícil. O problema está no intermediário. Esse está sofrendo as dores do crescimento. Ele não tem condições de contratar o mesmo jurídico grande tem, mas ele já tem desafios parecidos. Ele não, se ele tentar dar um passo para trás, para ele afundar um negócio em definitivo, é muito fácil. Então as dores do crescimento começam com o intermediário. E esse está sofrendo as dores do crescimento. Ele não é grande, não tem a estrutura do grande, ele não é pequeno mais. Ele está em fase de crescimento. Nós sabemos que hoje, cada 10 empresas no Brasil, 7 fecham suas portas. É estatístico. Há uma grande possibilidade dos negócios, uma vez abertos, serem encerrados já no primeiro ano, segundo ano. Qual que é a dica? Começar com um projeto bom. Analisar o mercado. Hoje nós temos vários órgãos públicos, consultorias gratuitas. E outra coisa, sonhar em ter tudo do melhor. E eu não estou falando de algo assim que não seja palpável, não estou falando de idealizações, não estou falando de ser visionário, não é isso. Mas se eu sei que o escritório do André é o melhor da área contábil, eu tenho que me aproximar do André e dizer: André, quem sabe hoje eu não consigo te contratar, mas em breve eu vou fazer um projeto para em breve você prestar assessoria para minha Muito empresa. bom, cara. Eu vou procurar os melhores profissionais do mercado. Eu vou andar com os grandes, para que eu possa ser inspirado pelos grandes. Hoje, eu tenho o privilégio de ter clientes que são grandes naquilo que eles fazem. Sinceramente, André, quando eu estou com eles, eu fico em silêncio. Eu aprendo com eles. Às vezes um insight, uma palavra, durante uma hora de conversa, pronto, salvou o meu negócio.
alavancou a minha esperança. Então, nós estarmos ao lado de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: o ecossistema vai determinar aquilo que nós somos e aquilo que nós seremos. Se nós andamos com pessoas que são boas naquilo que fazem, são perfeitas naquilo que fazem, que conduzem suas vidas com perfeição, a tendência é que nós sigamos o mesmo exemplo. Nós somos contagiados, tanto positivamente como negativamente. Nós selecionarmos o meio que nós vivemos é de fundamental importância. Nós temos que ser a média das pessoas com quem nós andamos. Então, se nós andarmos com os bons, nós seremos bons. Há um ditado que diz que leão anda com leão. Nós temos que andar com os bons. Então, assim, por mais que seja desafiador, por mais que hoje nós caminharmos nesse caminho empresarial, seja um ato heróico, qual que é a palavra que eu tenho para quem está iniciando? Se espelhe nos bons. Se espelhe nos bons, se aproxime dos bons, já comece a iniciar um relacionamento com os bons. Network, nós tivemos uma palavra há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás, sobre network aqui na GrandPix. Olha a importância do relacionamento, de construir pontes. E outra coisa, não só construir pontes, mas derrubar também algumas pontes que nos ligam a pessoas que são tóxicas, a pessoas que nos trazem para baixo. E a partir desse momento, nós com a mente preparada, refrigerada, tendo essas pessoas ao nosso lado que nos dão suporte, contábil, jurídico, emocional, psicológico, nós vamos caminhar. E o Brasil é um país de oportunidades. Estive em Santa Catarina semana passada, conversando com um grande empresário, que sabe o que ele me disse? Que há inúmeros, em Santa Catarina, ali no litoral, em Balneário Camboriú, Itapema, Meia Praia, inúmeros imigrantes vindo para cá de outros países da Europa, Estados Unidos, vindo para cá para investir no Brasil. O Brasil tem oportunidade. A pessoa tem dito, o Brasil está em falência. Não está. O Brasil é um país de oportunidade. Mas para você abraçar essa oportunidade, você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas. Daí a importância do networking, do relacionamento, de nós sonharmos coisas grandes e estarmos ao lado dos grandes, buscarmos neles a fonte do conhecimento. Então, nos inspirarmos, como empresários estamos iniciando agora, nos bons e andarmos com os bons, é uma palavra de recomendação. Cara, sensacional, hein? Isso daí é uma coisa que eu sempre falo, cara, que nós vivemos no país das oportunidades. Eu sou apaixonado pelo Perfeito, eu Brasil. também sou apaixonado pelo Brasil. Cara, se a gente fizer aqui agora 5 pães e sair ali no sinal, a gente vende 5 pães. Exato. Cara, isso é empreender. É. Então a gente vive muita oportunidade. Claro, mas tem segurança, tem carga tributária, mas aí que você falou. Deixa eu andar com quem sabe fazer o jogo, porque tem gente que tá jogando esse game aí. Tá. E o que esses caras fizeram? Como eles fizeram? Então, realmente, cara, ter profissionais justamente como você, cara, que tem essa visão, entende do negócio, que consegue pensar fora da caixa, faz todo o movimento, faz toda a diferença em si, cara. Parabéns, realmente. Te agradeço. Cara, que pegada de negócio mesmo, cara, que você leva essa percepção pro empresário através do direito, cara. Isso daí é sensacional, eu acredito nisso. É isso que eu faço também, levando a contabilidade de uma maneira mais simplificada. Porque, assim, o empresário é real que não precisa saber como que faz uma petição. Não. Não precisa saber como que faz um balanço Não, contábil. Então não. não precisa você, cara, criar, mistificar aquilo dali para valorizar. Cara, você vai valorizar o teu trabalho com a entrega, com a proximidade, com soluções que você vai entregar, com caminhos que você vai entregar para o teu empresário. É aí que você vai se diferenciar. Não precisa criar complexidade, termos que vai complicar a cabeça do cara, porque às vezes aquele cara ali é um sonhador, cara. É um cara que estudou até a 5ª série. E daí você quer, por exemplo, se projetar, porque você tem... Não precisa disso, cara. Entrega o teu melhor pra esse cara, porque esse cara tem sucesso, esse cara pode ser uma inspiração pra você, né? Perfeito, Pô, a perfeito. gente teve gravando agora recentemente com um rapaz que a gente tem um projeto que vai com o podcast pra rua, numa entrevista na rua. E ele falou bem assim pra mim, pô, sempre... Ele falou, cara, eu tenho só uma lojinha aqui que eu vendo produto de limpeza, né? Ah, beleza. Só que esse cara saiu do sertão nordestino, irmão. Esse cara, os amigos deles morreram de fome. Tem noção do que é isso, Renata? Ele já é um sucesso. Cara, esse cara não teve Claro que esse cara teve sucesso na vida. É. O cara saiu do outro lado do Brasil, veio pra cá, empreendeu, criou sua família, acabou de arrematar imóvel no leilão à vista. Esse cara teve sucesso ou não teve? Claro que teve, ele só não teve notoriedade. Exato, Entende? exato. Ainda. Mas é um cara que estudou até a 5ª série. Emocionante a história. Então, assim, cara, a gente tem que jogar 100%, valorizar o pequeno e médio, que somos nós, cara, que geramos a economia do Exato. país. Parabéns pelo movimento. Cara, foi um prazer te Prazer foi conhecer, meu, fazer André. esse bate-papo contigo aí. Cara, eu tenho certeza que essa história, os insights aqui vão estar abençoando o nosso público aí. Muito sucesso pra você, mano. Gratidão. André, obrigado pela Tamo junto. oportunidade. Estar contigo é um privilégio, é para poucos. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Massa, tamo junto, meu Tamo irmão. junto. Bora. Tamo junto, galera. Valeu. Cara, que bate-papo animal, mano. Você tá maluco, cara. Porra, apavorou mesmo, cara. Bom demais, né? Cara, top, mano. Massa mesmo, cara.